Olá, meu nome é André Toso, eu sou psicoterapeuta e doutor em filosofia, e nesse canal eu ajudo psicólogos a colocarem a fenomenologia na sua prática clínica e se tornarem assim terapeutas mais seguros e de referência. Se você não conhece o canal ainda, subscreve para você receber mais vídeos como esse. Bom, o primeiro ponto que a gente vai falar hoje é o que é e como se dá as intervenções com a fenomenologia na prática clínica. Bom, para a gente falar desse tema, o primeiro ponto é a gente falar que é uma ilusão achar que com a fenomenologia não se faz intervenção. Muitas vezes a gente ouve as pessoas, de forma equivocada, dizer que a fenomenologia não intervém, não faz intervenção clínica, não faz intervenção na prática clínica com o paciente. Né? Que tem a EPOCHE, a suspensão fenomenológica, que faz com que o objetivo seja intervir o mínimo possível. O problema dessa afirmação é que é impossível a gente não intervir como terapeuta. Isso não tem maneira de se dar, porque a partir do momento que o paciente te procura para uma consulta, você está com ele numa sala, fazendo terapia, ele falando sobre a existência dele, e você estando lá, de qualquer modo você intervém. Mesmo se você ficar em silêncio a sessão toda e só deixar o paciente falar, esse já é um tipo de intervenção, uma intervenção calada, né? E que eu acredito, né, que todo mundo seja sincero o suficiente para falar que não faz isso, não fica calado a sessão inteira ou que não consegue né, não intervir em nenhum momento. Acho bem difícil. Então, o primeiro ponto é impossível não intervir. Seja qual for a abordagem da pessoa, seja qual for o modo de trabalho dela terapêutico, ela sempre, de um modo ou de outro, ela vem intervindo na relação terapêutica, vem intervindo no tratamento daquele paciente ou no modo de fazer psicoterapia com aquele paciente, tá? Mas existe uma diferença entre o que a gente fala que é a intervenção com uma abordagem como a psicanálise, por exemplo, ou a terapia cognitivo-comportamental, ou outras linhas de psicoterapia, diferentes da fenomenologia como postura, né? Que é o que a gente defende aqui no canal, que a fenomenologia não é uma abordagem terapêutica, ela é uma postura do próprio terapeuta, ou seja, ela pode ser a base de qualquer abordagem, ela pode ser a base de qualquer psicoterapia. Né? E como é que se dá a intervenção com uma visão, uma abordagem, ou melhor, uma abordagem não, né? Como eu disse, uma postura fenomenológica. Né? Na intervenção fenomenológica, o que a gente tem é um aguardar serenamente, zelar serenamente por um ressoar do que vem do paciente e não uma ação direta do terapeuta. Então, preciso explicar isso, né? Uma abordagem assim teórica, já como a psicanálise, por exemplo, ela já vem com intervenções específicas, universais, que são adequadas para a singularidade daquele paciente. Então já existem, por exemplo, o complexo de Édipo, né? Vou dar o exemplo da psicanálise aqui, que é mais familiar para mim, porque eu sou psicanalista de formação de origem. O complexo de Édipo ou a tripartite, a divisão tripartite da psíquica, né? Do eu, do isso e do supereu, né? Que é o ego, id e superego, né? Depende da tradução. Isso já é uma forma de intervir com o paciente em determinado olhar teórico, né? Mas na fenomenologia, a gente parte do que vem do paciente e não do que vem do terapeuta. Então, o terapeuta não chega já com conceitos previamente determinados que ele vai colocar naquele paciente, vai procurar assim formatar dentro daquela história daquele paciente um conceito já previamente dado. Com a fenomenologia, a gente faz o contrário. A gente espera o que há de vir do paciente e aquilo que ressoa no terapeuta é devolvido para o paciente. Existe uma ação que não é totalmente direta do terapeuta, ou seja, é um ressoar. O ressoar ou a ressonância, o que, que ela é, né? Vou dar um exemplo da música que facilita. Se você tem dois violões numa sala acústica totalmente silenciada e você toca a corda Lá desse violão, o outro violão tende a ressoar a mesma corda. Né? Há uma ressonância no som, na vibração daquela corda. E o terapeuta seria mais ou menos como a corda que não soou por si só,
mas que soou pela ressonância da outra corda. E o paciente seria essa outra corda que foi tocada. Ou seja, quando o paciente nos traz alguma coisa na prática clínica ali, na nossa relação terapêutica, algo ressoa no terapeuta. E é preciso ele ter uma postura determinada, né, passando pelo método SPY, que é um método que eu criei de postura fenomenológica e de presença, para que o terapeuta seja tocado por essa ressonância e possa aí fazer a sua intervenção, possa aí fazer uma pergunta, possa aí trazer alguma coisa para o paciente. Mais para frente eu vou falar como se dão essas intervenções, né? E assim, então, essa intervenção é um ressoar na fenomenologia. E esse ressoar, ele vem principalmente a partir do vínculo, ou seja, da relação terapêutica entre paciente e psicoterapeuta. Então depende muito de como está esse vínculo, qual é a profundidade do vínculo, a qualidade desse vínculo, como ele está sendo formado na relação terapêutica. Quanto mais vínculo nós tivermos, e quanto mais o terapeuta trabalhar a sua postura fenomenológica, a sua presença, mais ele entra em contato com essa ressonância do paciente. E mais hábil e mais habilidoso ele se torna para fazer as intervenções fenomenológicas. Então, nós temos aqui uma diferença bem grande, porque nós não estamos trabalhando aí com uma intervenção racionalista ou uma intervenção puramente cognitiva. A intervenção fenomenológica ela é muito afetiva, ela tem a ver com o sentimento, porque a ressonância da relação terapêutica tem a ver com o vínculo, tem a ver com a presença do terapeuta e tem a ver com essa coisa de ele está mais centrado no coração do que no cabeção, como eu falo. Então, quando o paciente traz uma coisa para o terapeuta e isso entra na ressonância do terapeuta, ele tem muito mais facilidade de dar uma resposta e de fazer o que a gente chama de intervenção clínica ou intervenção terapêutica. Então, resumindo, o terapeuta fenomenológico ele não chega com uma intervenção preparada para aquele dia. Né? Por exemplo, vou chegar já sabendo o que eu vou falar para esse paciente, sabendo o exercício que eu vou fazer. Não, ele aguarda serenamente o momento certo de fazer uma intervenção. Ele não sai fazendo intervenções porque ele está com vontade ou ele acha que é melhor para o enquadre clínico aquele tipo de intervenção. Não, ele espera, ele tem paciência para esperar aquilo que o paciente vai trazer naquele dia e ele tem uma caixa de ferramentas, e depois eu vou falar melhor disso também, que fica sempre ali atrás, ali com ele. E se for necessário, ele intervém com alguma daquelas ferramentas que ele tem. Mas isso depende exatamente de como está o paciente, de como está a relação terapêutica e do que está acontecendo ali no momento. Né? Por isso que é fenomenológico, porque é no momento em que acontece, em que a coisa se revela mesmo. Né? E essa intervenção ela vai estar sempre ligada com o modo de ser daquele paciente singular e a sua história de vida, a sua narrativa, né? Está sempre conectada com o paciente que está na nossa frente. E não é uma intervenção universal, como eu falei, que vai tentar ser encaixada na singularidade do paciente. Vem do singular do paciente para tocar aquelas ferramentas mais universais que o terapeuta tem, mas sendo adaptadas para aquele paciente em específico. Né? Então, a intervenção ela se revela, ela se mostra nesse próprio encontro terapêutico e depende da postura, da abertura do terapeuta. Né? E isso que é importante a gente perceber da diferença do que é uma intervenção fenomenológica para uma intervenção normal, terapêutica, né, que a gente vê por aí. Outra coisa que a gente precisa perceber e se perguntar, né, mas como é que se dá essa intervenção? Como é que eu posso, né, na minha prática clínica, né, e eu acredito que é isso que os psicólogos queiram saber, né, como é que eu faço para realmente, de fato, na prática clínica, essa intervenção acontecer, né? Olha, ela pode se dar, essa intervenção, das maneiras mais criativas, das maneiras mais variadas e mais poéticas que você pode imaginar. Depende muito do repertório desse terapeuta, de qual é o repertório que ele tem, da experiência dele e principalmente da relação terapêutica específica com aquele paciente que ele está encontrando. Outra coisa muito importante é a própria experiência e vivência existencial do terapeuta. Isso vai fazer toda a diferença.
né? Depende de como está a existência do próprio terapeuta, de como está a vida dele, qual é a caminhada existencial desse terapeuta, o que, que ele já passou, quais as experiências que ele já teve. Tudo isso conta como um repertório terapêutico que vai ajudar o terapeuta a fazer essas intervenções da maneira mais habilidosa, da maneira mais certeira possível e intuitiva também. Então isso depende muito, para começar, né? Eu não vou ficar só nessa depende muito, porque muitas vezes isso fica um pouco aberto demais, né? Eu vou dar exemplos de como você pode intervir fenomenologicamente na sua prática clínica. Mas aqui eu quis antes falar que depende muito mesmo, depende de todos esses pontos que eu falei, né? É, mas uma intervenção clássica da fenomenologia na prática clínica são o que a gente chama de perguntas abertas, né? Perguntas que abrem novas possibilidades de caminho, novos sentidos e também novas compreensões para aquele paciente, né? Esse deve ser o objetivo da intervenção das perguntas abertas do terapeuta para o paciente. E o que são perguntas abertas? São perguntas que não ficam em sim e não, não fiquem em respostas que o paciente não precise refletir profundamente sobre a resposta que ele vai dar. Por exemplo, se eu perguntar para um paciente, como é que foi a sua semana? Foi boa? Ele vai falar sim ou não. Ah, foi boa. Ah, foi ruim. Ou seja, fecha a pergunta, já fecha a resposta, né? Outra, uma pergunta melhor nesse sentido seria: como é que você tem se sentido nessas últimas semanas? Como é que tem estado o seu sentimento? Isso já faz com que o paciente tenha que refletir um pouco mais profundamente. Ele fala: eu estou me sentindo bem, mas como é que é se sentir bem? E você vai abrindo, pelas perguntas abertas, a resposta do paciente, para deixá-la mais aberta, mais reflexiva, mais profunda. Esse é um tipo de intervenção fenomenológica que a gente usa o tempo todo, né, na psicoterapia. E nós precisamos exercitar essas perguntas abertas, né? Ao invés de perguntar apenas, aconteceu uma coisa determinada num relacionamento com o paciente, né? Como é que você se sentiu com isso que a pessoa fez, né? Se a gente pergunta assim, a gente já abre mais do que se a gente perguntar, mas o que que você fez? O que que você falou, né? Ou seja, a gente focar apenas na narrativa do que aconteceu, o paciente vai fazer uma descrição muito com a visão dele. Agora, se a gente perguntar pelo sentimento, como ele se sentiu, o que que aconteceu depois, qual foi a consequência daquilo que aconteceu, isso vai abrindo a pergunta e vai deixando o paciente mais reflexivo na sua resposta, né? É, com as perguntas abertas também, nós podemos intervir, né, de uma forma em que a gente possa trazer ele do cognitivo, da parte mais cognitiva, para a parte mais afetiva e mais das sensações corporais. Então a gente pode pedir para ele descrever como ele se sentiu, como eu falei, mas também descrever quais as sensações ele sentiu no momento em que aconteceu determinada coisa, né? Falando daquele exemplo do relacionamento, falar, mas qual foi a sensação? Você lembra a sensação corporal que você teve naquele momento, daquela briga? Aí ele pode começar a descrever. Nossa, eu senti um aperto no peito, eu senti que a minha cabeça ia explodir. Eu não sei. Ele vai dar alguma descrição que é mais fenomenológica porque vem pelas sensações dele. E a gente pode ir explorando essas sensações e esses sentimentos para ampliar o sentido, ampliar a compreensão do paciente, né? Então, as perguntas abertas é o primeiro ponto de intervenções clássicas da fenomenologia na prática clínica. Outra forma de intervir que eu acho muito interessante são através de metáforas e histórias terapêuticas, né? E existem muitas metáforas e histórias terapêuticas que abrem assim muito a capacidade de compreensão do paciente daquilo que está acontecendo na existência dele. E normalmente as metáforas e as histórias trazem coisas, elementos universais da existência, né? Elementos universais da vida, mas quando elas colocadas para aquele paciente, naquele momento da vida dele em que está acontecendo algo que cabe àquela metáfora ou aquela história, isso traz para o paciente uma nova compreensão, um novo modo de olhar para aquilo que é singular nele, mas que de certo modo está englobado no universal da humanidade, no universal daquilo que é ser homem, daquilo que é ser humano, né?
e isso é uma riqueza muito grande para o paciente quando ele percebe, através de uma metáfora ou de uma história, a narrativa dele singular sendo compreendida, sendo assim, como se ele pensasse, não acontece só comigo, né? Existem outros modos de eu pensar que não aquele modo de, isso só acontece comigo, isso só está acontecendo comigo. Não, aquela história traz um teor empático para ele, de, nossa, não, essa história fala exatamente do que eu estou passando, exatamente do que eu estou sentindo. Então, as histórias sempre foram usadas terapeuticamente, né? Dos tempos mais remotos da humanidade, a história começou a ser contada, as histórias, as narrativas, para dar também esse conforto para a humanidade de que existem histórias universais, existem questões universais que explicam de certo modo, que dão uma baliza para aquele acontecimento singular que está acontecendo na minha existência naquele momento, né? Mas sempre as metáforas e as histórias precisam estar bem adequadas com aquele paciente, né? Com a história dele, com a narrativa dele, né? E fazendo ele refletir. A ideia é fazer ele refletir, aprofundar a respeito de um ponto da existência dele naquele momento, né? Então, no nosso treinamento, por exemplo, nas vivências cognitivas, nós temos uma série de metáforas e histórias terapêuticas compiladas, né, para os nossos alunos usarem no momento certo, no momento adequado para utilizar na prática clínica, né? Um terceiro ponto muito importante para fazer intervenção, né, fenomenológica na clínica são aquilo que a gente chama exatamente de vivências fenomenológicas, né? São exercícios meditativos, né, que ampliam a visão e fazem o paciente contatar lugares mais profundos em si mesmo, né? Nós já falamos algumas vezes aqui no canal das vivências fenomenológicas, mas basicamente elas são ferramentas, exercícios existenciais, exercícios vivenciais que nós fazemos com os pacientes para que eles acedam lugares mais profundos de si mesmo, além do cognitivo, chegando ao afetivo, chegando ao somático ou das sensações corporais. E esse tipo de exercício amplia de forma muito grande a compreensão do paciente sobre si mesmo, sobre a existência e sobre aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está passando naquele momento da vida dele. E o objetivo dessas vivências é auxiliar na rearticulação de sentido, que é o grande objetivo de uma psicoterapia fenomenológica, né? Na psicoterapia fenomenológica, nós não procuramos assim curar o paciente, tirar ele de um transtorno, mudar algo radicalmente nele. O que é mais importante é uma transformação da compreensão afetiva que traz uma rearticulação de sentido e que muda o modo de olhar o mundo e o modo de se ver no mundo do paciente. Esse é o objetivo central que as vivências fenomenológicas comprovadamente trazem para o paciente de forma muito ampla, muito rica. Então, esses são os três modos principais aqui que eu vou falar, né? Tem muito mais, né? Como eu falei, são variados os modos de intervenção fenomenológica, mas aqui eu dei esses três exemplos que são os mais comuns da gente ver os nossos alunos, os psicólogos que são formados por nós, fazendo na prática clínica, né? Que são as perguntas abertas, as metáforas e histórias terapêuticas e as vivências fenomenológicas, e tudo isso é muito mais profundo do que eu posso falar aqui em meia hora de vídeo, né? Mas já ajuda vocês a compreenderem qual é o caminho a se seguir para fazer intervenções fenomenológicas, realmente fenomenológicas, né? E não intervenções que restringam os sentidos do paciente, restringam as possibilidades possíveis do paciente, né? Em resumo, então, né, as intervenções em fenomenologia, elas são sempre abertas, né? Elas nunca são fechadas, ou seja, eu não chego numa consulta já sabendo que eu vou fazer essa intervenção específica, com essa teoria específica, com esses conceitos previamente dados específicos, né? E elas servem para fazer o paciente refletir com mais profundidade a respeito da sua existência, a respeito da sua história e a respeito também da sua própria narrativa e do modo como ele narra a sua vida, né? O objetivo, então, é aprofundar
e a alcançar níveis mais profundos de sentimentos, de sentidos e de formas de ser no mundo daquele paciente que nos procura. Eu posso dar um exemplo clínico também para facilitar para vocês compreenderem a respeito de uma intervenção, por exemplo, utilizando metáforas e histórias, né? Havia um paciente, né, que tinha uma necessidade muito grande de apresentar trabalho, então ele se transformou num workaholic, como a gente chama, né? Ele era viciado em trabalho. Só que mesmo assim ele foi demitido do trabalho dele, né? Ele trabalhava 12 horas às vezes, estava adoecendo de tanto trabalhar, mas ele não conseguia dar produtividade para o trabalho, apresentar resultados. Ou seja, ele trabalhava muito mais pelo medo de perder o trabalho e queria fazer, fazer, fazer. Ele estava naquele modo de fazedor, assim, mas ele fazia de uma forma com não tanta qualidade, não tanto desempenho e não tanto resultado, né? E eu lembrei, quando ele estava contando isso, né, de uma história que era a seguinte, né? Eu vou contar a história aqui, a metáfora para vocês entenderem como é que a gente faz essa intervenção fenomenológica. Então, quando ele estava me contando isso, que ele tinha sido demitido e estava chorando, e estava muito triste, né? Eu falei assim para ele: Olha, me lembrei de uma história, né? Existia um lenhador que se gabava de ser o lenhador mais rápido da floresta em que ele vivia, né? Então ele cortava as árvores com uma velocidade espantosa. Ele era muito mais rápido que os outros lenhadores, né? Até que chegou na vila um senhor mais velho e que conseguia cortar lenha de forma mais rápida do que ele. E ele ficou abismado, porque aquele senhor, ele era muito mais jovem, muito mais velho, né, do que ele, tinha muito menos energia do que ele, e mesmo assim conseguia cortar mais lenha do que ele. E ele pediu para ver esse senhor trabalhar, e ficou olhando de longe como esse senhor trabalhava. E a hora que ele viu, ele não compreendeu, porque esse senhor fazia pausas, muito mais pausas do que ele fazia, né? E ele foi lá perguntar para aquele senhor: Olha, eu estou vendo aqui por um tempo o senhor cortando as lenhas e não entendo como é que o senhor pode cortar lenhas mais rápido do que eu se o senhor faz pausas e eu não faço pausas, eu não paro de cortar a lenha. E o senhor falou para ele: essas pausas que eu faço é para afiar meu machado. Eu afio meu machado e ele corta de forma muito mais rápida e muito mais eficiente as lenhas que eu preciso cortar. Então é por isso que eu faço essas pausas. E ele ficou muito pensativo, né? E percebeu que ele precisava parar para afiar o machado dele, porque ele cortava com uma velocidade mais rápida que ele podia, não parava um minuto, mas o machado dele já tinha perdido potência, já não estava com o mesmo corte que estava antes, porque ele não parava para afiar o machado dele, né? Então, uma história simples que eu lembrei, que eu tinha ouvido e que eu lancei para aquele paciente que estava com aquela questão. E quando eu lancei essa história, ele percebeu assim o quanto ele estava se exigindo no trabalho e não fazia pausas, por exemplo, para se recursar. Ele não tinha, por exemplo, momentos de relaxamento no fim de semana, porque ele levava trabalho para casa e tentava fazer aquilo que estava atrasado. Então ele não conseguia produzir na velocidade que era necessária e trabalhava muitas horas, mas sem qualidade, sem eficiência, né? E ele se sentiu assim muito compreendido quando ele ouviu essa história do Machado e passou a exercitar isso de ter momentos de pausa, de diminuir no próximo trabalho que ele arranjou, né? De diminuir esse exagero que ele tinha por resultado e por velocidade, né? E isso deu uma outra visão para ele, a partir dessa metáfora simples, né? Que eu lembrei ali no momento terapêutico, fenomenologicamente, não foi uma coisa que eu já vim pronta com aquela história para contar para ele, porque eu nem sabia que ele ia trazer essa questão da demissão, mas que se encaixou perfeitamente ali naquele momento pela minha ressonância, pela minha intuição, como eu falei lá no início, né? De que era uma boa história, uma boa metáfora para eu contar para ele ter um ganho e ampliar a sua visão sobre aquilo que estava acontecendo com ele, ver o lado dele também. Por que, que aquele emprego demitiu ele, né?
porque ele estava exagerando nas horas de trabalho, ou seja, ele ganhava muitas horas extras, e mesmo assim ele não entregava aquilo que era necessário entregar, porque ele estava vendo as coisas por uma perspectiva um pouco equivocada, né? De velocidade, de ter que trabalhar muito, e não de qualidade, de desempenho realmente qualitativo, né? Só quantitativo. Então, esse é um exemplo, né, de intervenção é, aberta, né, porque eu não trouxe isso pronto e que trouxe um resultado, trouxe uma intervenção, né, a gente pode chamar de uma intervenção, contar uma metáfora, contar uma história, é uma intervenção, né, e ela traz uma amplitude de visão para o paciente. Não traz uma resposta, né, pronta, e sim traz uma história que faz ele refletir e ampliar a sua maneira de ver as coisas e a maneira de ver o mundo. É isso. Então, essas são as intervenções fenomenológicas. Então, existe intervenção fenomenológica? Não só existe, como é impossível não fazê-la, como eu disse no início. Então, você faz. Você, por exemplo, que está aí, mesmo que você ache que não, você está intervindo no momento em que você está trabalhando como psicoterapeuta, né? E como elas se dão? De várias maneiras, como eu falei, mas principalmente em três maneiras: perguntas abertas, metáforas e histórias terapêuticas e vivências fenomenológicas. Esses são três modos de intervir que eu dei o exemplo aqui nesse vídeo hoje. Mas tem muitos mais exemplos que principalmente meus alunos têm acesso nas minhas mentorias e nos meus cursos. É isso. Se você gostou, dá o seu like aqui nesse vídeo, é muito importante para mim. Comenta também. Se você já tinha pensado por essa perspectiva a respeito das intervenções fenomenológicas, e subscreve o canal também, que sempre ajuda a gente a crescer e fazer a fenomenologia mais conhecida no mundo dos psicólogos aqui, tá bom? Um abraço aí, tudo de bom e até o próximo vídeo.